Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar algo que é muito interessante. Preste atenção, eu não sou místico, e gostaria de dizer que eu tenho muito compromisso com as Escrituras. Mas o que eu vou falar aqui não é uma teoria da conspiração. Diz respeito a fatos. E eu quero que você mesmo julgue depois desse vídeo. Primeiro, assista todo o meu vídeo, todos os meus argumentos, e depois você julgue. O que eu quero dizer nesse vídeo é que Elon Musk possivelmente é o anticristo. E por que eu digo isso? Primeiramente, assista esse vídeo que eu vou passar agora de um documentário baseado no biógrafo da vida dele e na entrevista que ele mesmo concedeu. Assista esse vídeo e depois nos falaremos depois. O que era perceptível desde bem cedo era sua genialidade. I would say from the age of 3, I thought he was a genius. He would reason with me and his reasoning was sensible. Ele sabia que era mais inteligente que os outros e agia com superioridade e muita teimosia. Ele gostava de descobrir seus próprios caminhos e aprender as coisas sozinho. Mas esse modo autodidata foi também o que o levou à depressão com apenas 13 anos. When I was a teenager, I had like an existential crisis to try to figure out what's the meaning of life. There doesn't seem to be any meaning. Ele tentou encontrar sentido nos livros, textos religiosos e em filósofos como Nietzsche e Schopenhauer, mas nada daquilo o ajudou. Be careful of like reading German philosophers as a teenager. It's definitely not going to help with your depression. As coisas só começaram a mudar quando ele resolveu ler o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Basicamente, a história trata de uma civilização que buscava uma resposta para tudo, e para isso, construiu um robô super inteligente, capaz de responder qualquer pergunta. No fim, a grande pergunta que fazem para o robô é qual o sentido da vida. E sua resposta foi simples e sem muito sentido: 42. Mas era justamente aí que estava a grande mensagem do livro. It's an existential philosophy book. Disguised as humor. They come to the conclusion that the real problem is trying to formulate the question. The universe is the answer. What is the question? Ele entendeu que a importância das coisas não estavam simplesmente nas respostas, mas na busca por elas, na expansão da consciência e na constante evolução. E foi a partir dessa visão que ele começou a entender os seus porquês e descobriu qual seria sua missão de vida. Não confunda essa determinação com felicidade. Is he happy? No, he's somebody who not only is not usually happy, but he doesn't value happiness. My mind is a storm, and I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't. They don't know. They don't understand. Uma mente incontrolável, marcada por uma compulsão à repetição, que faz com que ele inconscientemente esteja sempre buscando algo para preencher o seu vazio interno. Veja que no vídeo, na sua autobiografia, e ele mesmo confirma que ele com 13 anos teve uma depressão profunda e ele começou a buscar em vários livros, tanto religiosos como da filosofia, principalmente de Nietzsche e Schopenhauer. Depois ele lê um autor chamado Douglas Adams, que é um ateu militante, louvado por Richard Dawkins e muitos ateus. Ele leu um livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias, e ele afirma que nesse livro perguntavam a um robô feito com inteligência artificial, e perguntavam para o robô qual é o sentido da vida. E o robô disse então que é o número 42. E ninguém sabia por que esse número. E ele diz que depois que ele
viu esse livro, ele encontrou o sentido dele, o número 42. O que esse número tem a ver com o anticristo? Vamos ver o que diz Apocalipse. Apocalipse capítulo 13 e verso 4, que diz o seguinte: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses. Que, fazendo as contas, uma regra de 3, dá 3 anos e meio, ou seja, a metade da semana de Daniel. O que isso é importante? Ou seja, o sentido da vida dele é exatamente o número 42. Vejam o que diz ainda a Bíblia em Apocalipse 11, 2, que diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vejam, queridos, segundo a Bíblia, o anticristo, ele vai se manifestar durante a metade da semana de Daniel, que é representado por 3 anos e meio. 3 anos que corresponde uma semana de anos, que dá 3 anos e meio, que é a metade da semana. Segundo Daniel, como diz o texto aqui, em Daniel 7, 23, que diz: então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Veja o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de tempo é outro número que corresponde a metade da semana de Daniel. Ou seja, é o período do anticristo de manifestar-se. Agora, claro, o anticristo vai se manifestar mesmo quando, diz o apóstolo Paulo, quando houver uma apostasia, porque ele vai proibir toda adoração ao Deus verdadeiro. Ainda não se manifestou, mas vejam as evidências. A 70ª semana de Daniel fala exatamente, vejam bem, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Vejam que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Está se referindo ao anticristo, porque ele é o assolador. A metade da semana, e essa expressão, fará cessar o sacrifício, era algo muito forte, ou seja, ninguém teria a audácia de ordenar aos judeus que cessassem o sacrifício, que parassem o sacrifício, porque era algo essencial para o judeu. Isso traz para nós o que Paulo falou lá aos Tessalonicenses, que quando ele se manifestar, ele é como se ele estivesse sentando no lugar santo, como ostentando-se como Deus. Então, vejam a biografia de Elon Musk. A sua própria mãe diz que quando ele tinha 3 anos, ele tinha uma inteligência superior, era um gênio, ele debatia, ele fazia coisas extraordinárias falando e debatendo. Qual é o homem atualmente que tem uma influência mundial
que tem o poder nas mãos, tanto da mídia agora, como na influência no mundo todo, em todas as áreas. Elon Musk. Então, Elon Musk, é possivelmente o anticristo. E isso não é uma teoria da conspiração. Ouçam e aguardem, e guardem isso no coração.